Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Começando mais uma live aqui hoje às 19h57, sempre esse horário, né? Mais uma vez aqui, lembrando o pessoal que está entrando aqui pelos encantadores de pacientes. A live vai ser no Bruno Trevisan Rosa, tá? Oi, Lu, boa noite, meu anjo, boa noite! Boa noite, Séfora, Cris, muita gente aí, o pessoal entrando. Pessoal do Encantadores, lembrando que vai ser no Bruno Trevisan Rosa. Estamos voltando aí mais uma live, tá, gente? Tá até meu óculos um pouco embaçando. Mais uma live aí que a gente tá trazendo. Volto, saudade de poder fazer mais lives, viu? A gente agora deu uma diminuída no ritmo, muita live acontecendo. Estamos fazendo pelo menos uma semanalmente aí. E hoje, particularmente, estou muito feliz, porque vou falar de algo que realmente acredito ser um diferencial bastante grande nesse novo mercado. E vou ter um convidado ilustre aí, alguém que eu estou admirando muito, né, por todo o seu histórico, e acho que aqueles que acompanharam o histórico dela aí no feed aí, né, contando a história um pouquinho da doutora Marina Aguiar, vai entender por que eu estou falando isso, porque realmente tem uma história belíssima e ninguém melhor do que ela para falar de propósito, né? Eu acho que o propósito é o grande chamariz aí para que a gente realmente possa se diferenciar, né, nesse mercado aí, nesse pós-Covid. Muita gente, Maísa, Mai, tudo bom? Fala, Paulo, Paulinho, beleza? Show de bola, o pessoal aqui entrando. Gente, vamos falar hoje de propósito, né? Quem me conhece sabe o quanto eu acredito, né, e no nosso curso, no nosso treinamento, esse é o nosso primeiro passo, determinação de propósito. Eu acho que o propósito, ele vai ser o guia, né, para todos aqueles e aquelas empresas que realmente vão prosperar nesse mercado. Quem não tiver um propósito como profissão, um propósito como empresa, dificilmente vai conseguir se diferenciar nesse mercado. Porque a gente sabe que dias difíceis, né, estão vindo, estão acontecendo, e o propósito vai ser realmente o que vai manter esses dias muito mais fáceis de serem executados. E o propósito, ele é importante não só em relação à empresa, como também ele é importante em relação aos nossos colaboradores. Empresas com propósito têm muito mais engajamento, né, de colaboradores do que empresas sem propósito. Eu ainda não estou vendo aqui, a doutora ainda não entrou. Vou até mandar uma mensagenzinha aqui para ela poder entrar. E hoje a gente vai conversar com a doutora Marina Aguiar, que eu acredito aí que vai poder trazer uma base muito importante do propósito, né? Ela viveu, né, especificamente o propósito, e quem não acompanhou a história dela, a história é muito, muito linda aqui. Ela está entrando aqui agora. Vamos só colocar... Oi, Marina, deixa eu te colocar aqui, perdão. Opa, aqui. Ela vai conseguir entrar aqui enquanto ela entra. Então, propósito, acredito que ser um grande diferencial. Então, hoje eu fico muito feliz, né? E a gente vai ver o quanto é importante. Oi! Boa noite, Boa Marina! noite, tudo bom? Tudo jóia! Em primeiro lugar, tá ouvindo bem aí, não tá? Tô escutando bem, você? Tá, escutou? Tá ótimo. O áudio tá perfeito, tá muito bom. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, tá? Ter aceito o nosso convite de compartilhar um pouco da sua história, da sua vida e falar de algo que a gente acredita demais aqui no Encantadores, que é exatamente o propósito. Então, eu acho que um tema mais pertinente que esse, impossível, e diante de todo o histórico de vida que você tem, e eu sou cada vez que eu vejo a sua história de vida, eu fico mais fã da sua história, e acredito que compartilhar ela com todos vai ser uma forma de a gente trazer um pouquinho desse propósito e fazer com que esses profissionais, acima de tudo, possam voltar mais fortalecidos depois dessa pandemia. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer e dar uma boa noite oficial Amém. aqui para você. Amém. Obrigada. Que isso. Eu que me sinto honrada de estar aqui falando para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência de vida, para poder transmitir pelo menos uma mensagem de esperança e fé, né, em tempos tão ruins que a gente está vivendo, de tantas dificuldades. Então é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Muito boa noite, pessoal. Coisa boa. Marina, em primeiro lugar, assim, a quem vem acompanhando a gente teve a oportunidade de falar com diversos profissionais aí, né, ao longo
dessa quarentena, e acho que a principal mensagem que a gente tenta trazer é uma mensagem de esperança, de otimismo. Eu acredito que os profissionais de saúde estão sendo bastante sacrificados nesse processo, mas ao mesmo tempo isso demonstra o quanto é importante ter saúde em primeiro lugar, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é trazer pessoas que possam trazer essa inspiração e mostrar o quanto nós somos importantes perante a todos, né? Então, mais uma vez, a gente está trazendo um tema completamente pertinente, e a Marina tem uma história lindíssima, que eu acho que eu queria mais uma vez agradecer dela, compartilhar não só essa história, como trazer esse propósito, né, como tema, que eu acho que é a base da construção de qualquer carreira, de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer clínica. Então, Marina, para a gente começar, para a gente entender um pouquinho, fala primeiro quem é a Marina, na verdade, né? A Marina, logicamente, doutora Marina, né? Médica, hematologista. Fala um pouquinho de quem é a Marina, para a gente voltar um pouquinho na sua história e a gente linkar isso tudo com o propósito. Para poder entender, né, o que aconteceu lá atrás e saber quem eu sou hoje. Então, exatamente. Gente, meu nome é Marina, eu sou médica e hematologista. Atualmente eu trabalho em Brasília. Eu faço consultório, trabalho também no Hospital Regional Público daqui. Fiz residência, especialização em transplante de medula óssea no INCA. Fiz residência de hematologia no Hospital do Câncer de Goiás. E fiz residência de clínica médica no Hospital Regional do Gama, aqui no DF mesmo. E aí, quando eu estava no INCA, no ano de 2018, que eu tinha terminado todas as minhas residências, né? Que a gente tem critérios de residência para poder fazer, para se especializar e poder trabalhar como hematologista e especialista em transplante. Então, quando eu tinha terminado tudo lá no INCA, eu fui chamada para trabalhar aqui em Brasília. E aí, desde então, eu estou aqui já tem 1 ano e alguns meses trabalhando aqui e gostando muito e colocando aí o meu propósito na prática. Que coisa boa. Mas originalmente você é de que cidade? Você é da onde, Marina? Eu sou de Goiânia. De Goiânia mesmo, né? Perfeito. Eu fiz faculdade em Goiânia de medicina, né? Eu fiz PUC em Goiânia. E aí eu fui fazer residência de clínica em Brasília, voltei para Goiânia para fazer hemato, fiz transplante no Rio e agora estou aqui em Brasília. Perfeito. Já está adaptada aí a vida de Brasília, né? Já estou adaptada aqui. E é pertinho, é um pulo, né, de Goiânia. É rápido, consegue voltar, né? Isso, é rápido. Ah, coisa boa, coisa boa. E aí, Marina, hoje, na verdade, médica, hematologista, né? Você fez residência em... Como é que fala? A pessoa que faz transplante fala o quê? Como é que fala? É residente em transplante, mas tem alguma nomenclatura exata, não? Não, na verdade, ele é um hematologista com uma especialidade a mais. Entendi. Por exemplo, tem hematologista que trata até um certo ponto e encaminha para um transplantador para, sei lá, se tiver indicação de transplante. Aí encaminha, por exemplo, é como se fosse um pediatra só e um endócrino pediatra, por exemplo, entendeu? Uma especialidade a mais. Entendi, perfeito, ótimo. E assim, o que eu acho legal a gente trazer, como eu falei anteriormente, nesses momentos de dificuldade, o propósito é algo que faz muita diferença, né? Qual é o nosso propósito? O propósito eu sempre encaro como aquilo que nos faz acordar de manhã, né? E partir para mais um dia de trabalho. Aquelas pessoas que têm propósito muito forte, ela enfrenta as barreiras, as dificuldades da vida de forma muito mais precisa e consegue, acima de tudo, levar a vida não só com mais leveza, mas a gente consegue fazer com que a dificuldade seja um degrau para alcançar outros objetivos, né? Então, todas as pessoas, e quando a gente faz trabalho dentro de encantadores, de empresas, de profissionais, acima de tudo, o primeiro ponto que a gente parte é do propósito. Qual é o seu propósito? Quando uma pessoa não tem um propósito, ela vai ter muita dificuldade nessa longevidade. E eu acho que a Marina ela tem um propósito, na verdade, de carreira que é único e lindo, né? E eu acho que quem conhece a história dela vai concordar comigo. E aí eu queria, Marina, que você trouxesse um pouquinho da sua história, porque eu acho que ela é, acima de tudo, ela é tão inspiradora e ela casa tanto com esse propósito que eu acho que ninguém, né, qualquer um da gente que pensar em falar de propósito, vai estar de longe a vários degraus do seu propósito, que ele é lindo demais. Então conta um pouquinho pra gente dessa história que eu acho importante.
Então, nem sempre eu tive esse propósito tão forte assim na minha vida, né? Ele veio através de dificuldades e geralmente é igual você disse. A pessoa que tem um propósito de vida muito grande, um motivo pelo qual estar vivo, qualquer dificuldade que ele enfrenta na vida, um obstáculo, ele vai pegar ali com todas as forças para poder vencer aquilo, porque ele tem um propósito de vida, ele quer lutar por aquilo, ele quer estar vivo, porque ele acha que ele tem um objetivo aqui nesse mundo para fazer uma missão, né? Então eu fui Perfeito. descobrindo isso ao longo desse processo meu de dificuldade, de doença. Eu acho que o propósito ele só fica claro assim depois de um período, né? Eu acho que ele não é de um dia para a noite que você nasce e fala, eu nasci para isso. Eu acho que é o amadurecimento da vida mesmo. Então, Perfeito. enfim, eu vou contar aqui minha história. É muito grande. Se eu estiver me prolongando demais, porque aqui o tempo é curto, você me fala e vai puxando as partes que você quer que eu falo mais, porque realmente Não, é pode muita ficar à coisa. vontade. Essa história é linda, a gente queria ficar horas e horas falando dela, mas o quanto você trouxer para a gente da história, eu acho fundamental, porque ela é realmente inspiradora. Então, fica à vontade. Obrigada. Então, quando eu tinha 17 anos, foi. Eu estava no ensino médio do vestibular, no pré-vestibular, né? Estudando muito ali, porque eu queria fazer odontologia. E aí eu queria passar do terceiro ano direto para a faculdade, então eu estava naquela fase muito estressada, estudando demais. E aí, quando foi em fevereiro para março, eu descobri que eu tinha passado no vestibular para odonto, na UFG lá em Goiânia. E aí foi uma fase muito feliz, todo mundo ficou feliz, eu fiquei feliz e tal. Comecei a faculdade, empolgada, no auge da juventude, né? 17 para 18 anos. E comecei a faculdade. E estava muito feliz, não tinha. Lá em Sempre Goiânia, fui ainda no caso, né? lá em Goiânia, isso, na cidade Perfeito. onde eu morava, onde eu nasci. E aí, assim, sempre fui uma criança normal, com uma infância normal, uma jovem também normal, com muitos sonhos, etc. E aí, eu comecei a faculdade, e aí nos primeiros meses é aquela empolgação, né, de calor e tal, uma fase muito feliz. E aí, do nada, pum, eu comecei a sentir umas dores muito esquisitas, assim, nas minhas pernas. Umas dores fortes, sabe? E aí eu tomava anti-inflamatório, analgésico, e aí ela passava, só que logo depois ela voltava. E essas dores foram ficando mais intensas e começaram a não passar com analgésico comum. E aí eu fui em ortopedista para ver se era alguma coisa ortopédica, fui em neurologista para ver se era no nervo, fui em reumatologista para ver se era reumatismo. Enfim, eu fui em uns 5 médicos na época, eu lembro que foram exatamente 3 meses, foi abril, maio e junho, perambulando entre médico e médico para ver se descobri o que eu tinha. E aí eu só ia piorando. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar muito pálida e com muita fraqueza. Eu comecei a ter febre e as dores foram cada vez piorando. Eu tinha dias que eu não conseguia ir para a faculdade porque eu só conseguia ficar deitada de tanta dor que eu sentia. Então, toda aquela felicidade de juventude, tudo dava para ver no meu rosto que eu não estava normal, que eu estava doente, alguma coisa estava acontecendo de errado comigo. E aí foram 3 meses desse jeito, até que um médico me encaminhou para um hematologista, porque eu tinha uma anemia crônica que não melhorava com nada. E aí o hematologista olhou para mim e já viu o que era. Ele falou Ele assim, na não, hora. já suspeitou, né? E aí ele falou assim, não, você vem aqui tal dia que eu preciso fazer um mielograma em você, que é um exame da medula óssea, que a gente faz uma punção ou pelo osso do externo ou pela crista ilíaca aqui da bacia. Você pega um pouco do sangue da medula óssea e faz exames. Exames em laboratório, no microscópio, tudo. Aí eu já fiquei assustada, né? Falei, que exame que é esse? Por que ele quer fazer esse exame? Aí já suspeitava que era coisa ruim. Aí eu fiz esse exame
E aí eu voltei para casa, acho que fiquei mais uns 2 dias em casa e não estava suportando de dor. E aí minha mãe ligou pro médico e falou assim, olha, a Marina tá muito mal, a gente precisa saber o que ela tem. E aí ele, não, vem cá. Ele foi, olhou a lâmina e chamou minha mãe e meu pai pro consultório para conversar com eles em particular. E aí ele falou que era leucemia, a gente fala LLA, que é leucemia linfoblástica aguda. É um tipo de leucemia muito comum em criança. Então, quando ela acontece em jovens, já acima ali de 17, 18 anos, ela tem um pior prognóstico, porque ela não responde tão bem à quimioterapia quanto se fosse criança. E aí, naquela hora, assim, aí meus pais voltaram, falaram que eu tinha que internar, e aí também não tinha a minha quimioterapia pelo meu plano de saúde, que na época o meu plano era ruim, não tinha. E aí eu tive que ir para um hospital público, o HC, lá de Goiânia. Nessa hora, meu mundo, né, desabou, assim. Desabou. Tudo que eu pensava. Tudo que eu... E é muito engraçado, porque a única coisa que vinha na minha cabeça era, gente, mas eu estudei tanto, eu entrei na faculdade que eu queria, agora que eu tava fazendo tudo que eu queria no meu sonho, eu vou ter que parar a minha vida para fazer esse tratamento. E aí depois eu vou voltar. Eu nunca pensava assim, eu nunca mais vou voltar, eu vou morrer, não, nada disso. Você não chegou a pensar nenhuma vez sobre isso? Não, eu não sei porquê, não passava pela minha cabeça. Passava era assim, nossa, eu vou voltar e eu vou estar atrasada 1 ano dos meus amigos que passaram. Eu só falava assim, gente, eu vou Você tirava o foco, atrasada. né? Eu vou ficar muito atrasada, porque a minha turma é a que eu gosto. Eu tinha feito vários amigos, eu tinha várias amigas que estudaram comigo na época do vestibular e passamos junto. Então eu pensava só assim, eu vou parar esse tempo da minha vida, vai ser um ano que eu não vivi, tipo 2020, sabe? Um ano que não existiu. E aí depois eu vou voltar. Tipo isso. Que ano foi esse, Marina? Mesmo você falou anteriormente, que ano foi? Foi 2006. 2006. Foi 2020, 2020 tá fichinha pra você, né? Tá fichinha pra 2006. Verdade. E aí eu só pensava nisso, assim, falava, meu Deus, a minha vida vai parar, né? Tipo, eu tô no auge, assim, tô no meu sonho, tô fazendo tudo que eu sempre quis. Tá, mas enfim, falei assim, vamos focar e vamos fazer o tratamento pra sair dessa. E aí eu internei no HC, e aí o tratamento são 8 blocos de quimioterapia, que duram 8 meses. Nesses 8 meses é um tratamento muito pesado mesmo, que você abaixa toda a sua imunidade, e aí você toma químio, vai para casa, pega alguma infecção, às vezes até bactérias do próprio organismo, e aí você tem que voltar para o hospital para tomar antibiótico, porque sua imunidade vai a 0, as suas plaquetas vão a 1000, você tem que tomar plaquetas, você tem que tomar sangue, você tem que tomar antibiótico para conseguir fazer o próximo ciclo de químio, né? E aí eu fiquei mais ou menos 8 meses internada, porque era assim, 7 dias internada, ia para casa, 2 dias dava febre, ia para o hospital, então foram 8 meses praticamente internada. Perfeito. Desses 8 meses, eu iniciei o ciclo de quimioterapia, né? Era agosto de 2006. E aí, logo nos primeiros ciclos, a gente sempre faz outro mielograma para saber se a sua medula correspondeu e respondeu às quimioterapias. Então, todo final de ciclo, você faz o mielograma para saber quantos % de blasto você tem na medula óssea. Aí, no primeiro e no segundo ciclo, eu fiz, e aí eu ainda tinha porcentagem de um tanto lá que era uma má resposta à quimioterapia, entendeu? Então, eu não tinha tido boa resposta. Aí os médicos falaram... E você já tinha consciência disso? Você já tinha esse conhecimento ou ainda você não tinha esse conhecimento dessa proporção que não estava respondendo bem?
Olha, hoje eu, como hematologista, eu acho que eu não tinha a proporção do que é isso, porque se eu tivesse, de verdade, eu acho que eu ia desesperar na hora. Mas eu também não era ignorante ao ponto de achar que isso era tranquilo e era normal, entendeu? Entendi. Não, assim, eu era no meio termo, sabe? Eu sabia que Uhum. era grave, os médicos falavam que eu não tinha respondido bem à quimioterapia, mas eu não tinha proporção do que realmente isso é. Que hoje Às eu vezes a realmente ignorância é uma sei. bênção, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, A né? ignorância é uma... É, verdade. Mas Porque. assim, tem Hum, coisas que você, quando você está muito em contato com números, porcentagens, a medicina é muito porcentagem, né? Então eles viravam e falavam para mim, olha, a sua leucemia é de altíssimo risco, é péssimo prognóstico, tem tantos por cento só de chance de viver. Então é tudo muito assim. Então vai indo, você vai perdendo a esperança, você vai perdendo a fé. Então isso não é bom, essa parte não é boa. Então, graças a Deus, eu não sabia dessa parte. perfeito. E aí, mas eles falavam para mim, falavam assim, olha, você não respondeu bem a quimioterapia, então o que resta para você agora é o transplante de medula óssea. E aí eu tinha um irmão na época que não foi compatível comigo. Eu entrei para o banco de receptores de medula óssea, mas não achei nenhum doador compatível. Terminei os 8 ciclos de quimioterapia sem achar um doador compatível. No final dos 8 ciclos, o médico falou para mim que a minha única saída seria o transplante. Como eu não tinha um doador, eu não tinha chances de vida. E me mandou embora para casa com uma quimioterapia paliativa via oral, que praticamente era para esperar, né? Só esperar a Esperar o morte. momento. Esperar o momento. Sem nenhuma expectativa, assim, tipo, zero, né? Não, você não respondeu a essa quimioterapia, então não deu certo, é transplante. Se não for o transplante, você vai morrer. Falou desse jeito. Aí minha mãe, tá, naquela época, não sei se você lembra da novela que teve que a mãe engravidou para fazer um transplante de cordão umbilical para a menina Eu que lembro estava com dessa história. Eu não sou um leucemia. assistidor de novela, mas eu lembro exatamente dessa história. Isso ficou bem Então, e aí famoso, foi bem divulgado, passou em todas as bem mídias, né? divulgado, isso. E assim, além disso, tinha sido o boom do transplante de cordão umbilical. Foi bem nessa época. Aí minha mãe pensou e falou assim, gente, eu acho que eu vou tentar engravidar para ver se eu consigo um doador compatível através desse sangue um doador compatível não, no caso, teria como fazer o cordão umbilical, através do cordão umbilical, um transplante para Marina. E aí ela Perfeito. foi falar isso com o médico, porque tava assim, no auge do cordão, então era a única esperança que a gente tinha. E aí, quando a gente tem um fio de esperança, a gente vai nela, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais Aí mãe, eu, né? A mãe, mãe, acima faz de tudo, tudo. ela passa por cima de tudo, eu imagino. Isso. Aí eu lembro certinho que minha mãe foi falar isso com o médico e falou assim: olha, não deu certo a quimioterapia e como a Marina não tem nenhum transplante, o que, que você acha de eu engravidar para ela conseguir fazer um transplante de cordão umbilical? Aí o médico virou e falou assim: ela não vai aguentar os 9 meses, ela vai morrer antes disso. Ele falou com ela, nossa. Falou, tipo assim, nem Você nem pensa em sabia disso, engravidar. né? Isso sua mãe ficou absorvendo sozinha. Ela te repassava isso, não? Ah, não me repassava com as angústias do momento, mas eu captava e sabia o que estava Sim. acontecendo, né? Mas aí ele falou assim: não, ela não vai aguentar os 9 meses, não precisa nem engravidar, porque você vai perder sua filha e ainda vai estar grávida, vai ser pior Oh, ainda. nossa. Mas, Nossa. desse É jeito. um show de empatia essa sua história, Marina. Eu acho que essa empatia de Exatamente. quem vivenciou isso daí, você deve olhar isso todos os dias dos seus pais. Tenho certeza disso, né? Sim, e foi exatamente depois disso que eu comecei a olhar para a medicina com outros olhos. Porque antes eu não me interessava, sabe? Eu não tinha interesse nenhum em fazer medicina. E aí, Perfeito. depois disso, o que Hum, aconteceu? Eu não aceitei esse prognóstico. Eu não aceitei essa resposta. E aí a gente foi procurar outras alternativas.
Eu lembro que na época eu fui para Curitiba, onde era o melhor centro de transplante de cordão umbilical, de cordão não aparentado. Eu fui fazer uma consulta lá. Eu fui em outros médicos em Goiânia para saber se eu teria outras alternativas. E aí foi aí que eu fui no único centro de transplante lá em Goiânia, que é o Araújo Jorge. Eu fui me consultar lá, porque já que eu precisava fazer transplante, eu fui me consultar num centro de transplante, né? Que no caso era lá o centro referência. E aí eu fui. E aí lá eu fui atendida de uma outra forma. O médico virou e falou assim: não, se você continuar com essa quimioterapia aqui, que é mais ou menos paliativa, é verdade, você não vai nem durar nem 9 meses, nem 5, nem 3 meses. A sua leucemia vai voltar e você vai morrer. Vamos fazer um esquema diferente, um esquema de quimioterapia que é feito em criança, que é o que mais responde ao seu tipo de leucemia em crianças, mas você é jovem, eu acho que você aguenta. Vamos que é tudo ou nada, e você é forte, eu não tinha nenhuma doença, era super saudável, então a gente tentou. E aí ele fez um outro esquema de quimioterapia mais forte para mim. E aí eu falava, não, é isso mesmo, vamos lá, e eu quero tentar de tudo. E enquanto isso, a minha mãe estava fazendo, que nada tirava da cabeça dela, que ela ia engravidar sim, que ela ia conseguir um doador, ia conseguir o transplante de cordão umbilical para mim. Aí, enquanto E isso, sua mãe já tinha ligado as trompas, não era isso? Ou minha mãe não? Ela já tinha. já tinha ligado. O meu irmão mais novo, nessa época, tinha 12 anos, ela era 12 anos laqueada, e aí ela foi fazer inseminação artificial. Perfeito. Aí minha mãe e meu pai foram fazer inseminação artificial, enquanto eu fazia a quimioterapia mais intensa, para ver se melhorava a minha resposta. Perfeito. Nessa época, eu comecei a me interessar para medicina. E eu falava assim, gente, não tem lógica. Os médicos têm que ser diferentes, tem que tratar os pacientes de uma forma diferente. E eu quero fazer medicina porque eu quero fazer hematologia, porque eu quero trabalhar nisso e eu quero ajudar os pacientes de uma forma, com uma perspectiva, com mais esperança, com mais empatia, com mais fé, né? Virou uma missão, né, Marina? É uma missão, é o que a gente está falando do propósito. É a missão que você criou na sua cabeça, uma né? missão. Exatamente. Aí, enquanto a minha mãe fez a inseminação artificial e aí deu certo, ela engravidou. E eu estava nas quimioterapias que eram mais pesadas, mas eu internava menos. Era mais esquema de hospital dia. Você vai para o hospital e volta para casa para dormir. Eu resolvi, deu a louca, que eu resolvi prestar vestibular para medicina. E aí ainda no meio da terapia. No meio da terapia. Sim, durante a terapia. Minha mãe tava com barrigão na época. Uhum. E aí eu falei só para minha mãe e pro meu pai. Falei assim, olha, eu acho que eu vou prestar esse vestibular aqui. Foi bem no mês, assim, mais ou menos no final do ano, que as inscrições pro vestibular, eu vi que tava tendo inscrição pro vestibular na PUC, de medicina. Aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei assim, eu acho que eu vou prestar. Aí eles não deram muito bola pra mim, não. Falei assim, ela tá há 2 anos já sem estudar, nem fez cursinho, tá há 2 anos do 3º ano. Tipo, doente no hospital, nem tava pegando em livro, não vai passar não. Deixa ela fazer essa prova, não vai dar em nada, né? Aí eu não contei pra ninguém, só pros dois. Aí fui fazer a prova. E você não tava realmente estudando muito, não, tava? Não tava, não. Não tava. Só tava estudando as coisas de odonto, que eu tinha voltado mais ou menos às matérias teóricas e só. Mas negócio de matemática, história, geografia, nada disso. Perfeito. É o que eu tô falando, quando é de Deus, os negócios dão certo. Com certeza, sem dúvida alguma. Isso. E aí, o vestibular, é tão engraçado as coisas como acontecem, né? O vestibular da PUC, a PUC lá em Goiânia, fica do lado do Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer de Goiás. Que era o hospital onde no dia eu tinha que ir fazer minha quimioterapia. Aí eu fui na PUC antes, prestei a prova, saí da prova e fui fazer a quimioterapia depois. Tipo assim, só passei lá, igual você vai passar na padaria. Sim. E esqueci daquilo. E aí depois só voltei para casa e falei assim, passei lá e fiz a prova para os meus pais só. E esqueci. Eu lembrava, porque para mim era uma coisa assim,
que se desse certo, deu, mas que se não desse certo, eu estava super bem na odontologia. Nessa época, eu tinha voltado para as aulas teóricas, eu tinha voltado mais ou menos para uma vida meio normal, né? Eu ainda estava em tratamento, mas eu tinha voltado mais ou menos à faculdade. E aí eu esqueci daquilo. Passaram, acho que um mês, 40 dias mais ou menos, uma prima me ligou e falou assim, Marina, você passou. Aí eu, passei em quê? O que você tá falando? Passou em quê? Ela, não, você passou no vestibular para medicina, você não prestou? Eu vi seu nome lá. E aí eu, nossa, eu passei pro vestibular, eu não tava lembrando que o resultado saía hoje. Você ainda nem tinha feito mais. E aí foi assim, foi aquele choque, né? Porque aí meus pais não queriam que eu fizesse. Porque eu estava em tratamento, eu estava ainda com a imunidade baixa, e como que eu ia começar uma faculdade que entrava para dentro do hospital? Então, eles ficaram meio assim, sabe, não querendo Você deixar. estava com quantos anos aqui? Perguntou, a Tatiele perguntou. Você estava com quantos anos quando você passou em medicina? Eu estava com 19. 2 anos depois. Com 19 anos, isso. E minha mãe com barrigão na época. E eu já tinha... Grávida de 2, né? Eu esqueci de falar. Você não falou. É tanta coisa que a gente esquece. Ela fez inseminação artificial, então a gente coloca mais embriões, né? E aí ela ficou grávida de gêmeos, 2 homens. E aí minha mãe ficou com uma barriga gigante, 2 homens, assim, ela toma muito hormônio por causa da inseminação artificial, então ficou com a barriga muito grande. E acabou tendo um parto prematuro, principalmente porque gêmeos, né? Gêmeos é complicado levar uma gravidez até o final. Sim, perfeito. Só que a gente não imaginava que ia ser tão antes. Foram com 27 semanas, rompeu a coluna amniótico dela. E aí a gente teve que ir às pressas para a maternidade. A obstetra teve que ir correndo, fazer um parto meio que de emergência. E aí eu lembro só da minha mãe chorando, falando, pelo amor de Deus, não tira esses meninos não, porque eu preciso de muitas células da placenta, do cordão umbilical, para a Marina conseguir fazer o transplante. Que coisa, não. E aí foi um parto prematuro. E aí o pessoal lá do banco de cordão foi pegar as células. E aí no outro dia, depois da contagem, a gente ficou sabendo que foi uma contagem muito baixa. Foi pouca contagem. Não daria para eu fazer o transplante de cordão, porque eu já era uma pessoa com mais de 50 quilos, então precisaria mais de uma quantidade maior de células, e não daria. Então foi assim, eu não tinha mais a opção do transplante. Os meus irmãos nasceram de 27 semanas, estavam os 2 na UTI, né, o Natal. E aí eu tava nisso, né, provação atrás de provação. Mas, enfim, perfeito. Eu já tinha... Mas olha só o lado positivo, a gente sempre tem que olhar o lado positivo. Eu já tinha passado dos 9 meses que tinham me dado como morta lá atrás. Exatamente. Eu já tinha passado dos 9 meses e eu tinha recebido uma aprovação no vestibular para medicina. Então, assim, apesar dessa tristeza, a gente tava... E tinha ganhado 2 irmãos, né? E tinha ganhado 2 irmãos. Isso que eu ia falar. Apesar dessa tristeza, a gente tinha 2 vidas novas para alegrar a nossa família. E aí deu tudo certo. Meus irmãos ficaram 40 dias na UTI, mas saíram sem nenhuma sequela, sem nenhuma infecção, nada. Então, deu tudo certo. E aí a gente foi passando os dias com isso, né? E eu fazendo a quimioterapia ainda. Aí o médico falou, não, mas tá dando certo essa quimioterapia? Vamos fazer ela aqui mais 1 ano? E aí, quando os meninos completarem 1 ano, a gente faz o teste de compatibilidade para ver se eles são compatíveis com você. Porque o sangue de cordão, a célula de cordão, é mais fácil de ser compatível, porque é uma célula ainda indiferenciada. Por isso que é mais fácil de fazer. Ô Marina, deixa eu só parar aqui você, porque eu acho que é tão legal esses testemunhos aqui. A Carol colocou um testemunho que eu acho muito legal para você ver como você inspira, né? Marina, você é um exemplo de vida. Conheci seu Insta recentemente. Minha filha foi diagnosticada em novembro com leucemia.
com 6 anos, finalizou a fase das químios injetáveis há 2 semanas, né? E ela está colocando aqui obrigado e agradecendo para você ver como sua história é Ah, que inspiradora e legal, motiva, né? Então, é só que para legal. contextualizar isso daí. Mas continua, perdão. Que bom! Não, eu fico tão feliz quando alguém, assim, sabe? Tipo assim, quando eu recebo uma mensagem falando assim, nossa, por causa da sua história, eu tô mais motivada a fazer meu tratamento e eu tô acreditando que vai dar certo. Porque às vezes as pessoas ficam tristes e aí essa depressão acaba influenciando no tratamento, sabe? Então eu Que fico coisa muito boa. feliz. É. Perfeito, perfeito. Aí os meus irmãos tiveram alta da UTI, a gente foi para casa, eu continuei fazendo a quimioterapia intensa mesmo, para esperar eles completarem 1 ano. E nisso eu entrei para o curso de conversaram. Travou? Voltou. Voltou. Os meus pais tiveram que ir conversar com o meu médico para ver o que meu médico achava. Querendo que ele falasse um não, sabe? Foram lá falando assim, nossa, não, mas essa ideia dela é muito doida, né? Não deixa, fala que não pode fazer medicina agora, tá em tratamento. Ele, não, ela pode sim. Vai com todos os cuidados, faz as primeiras matérias no som em hospital. E aí é aquela coisa de você acreditar na vida, que você vai viver. Então não desista dos Perfeito. seus sonhos, né? Não é porque eu tô em tratamento de quimioterapia que eu não vou entrar numa faculdade, porque daqui ali 1 ano eu vou estar morta. Não, quem disse que eu vou estar morta? Então, assim, a vida é para ser vivida hoje, agora, e aí os nossos sonhos têm que ser buscados diariamente. A Aí eu entrei, Tatiele, ô Marina, te interromper mais uma vez aqui, que outro depoimento que eu pode acho legal a falar. gente estar trazendo, né? A Tatiele falando aqui, eu descobri um linfoma com 17 anos, hoje tenho 19 e estou super bem, né? Mais uma pessoa aqui que mostrando aqui essa superação. Eu acho que essas histórias, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue ter esse, né, esse Isso, sucesso, mas a gente tem que exacerbar e mostrar esse otimismo, esse tem. sorriso, essa sua história motivacional e seu propósito é algo tão inspirador e eu acho que esses comentários demonstram isso. Mais uma vez, assim, até emociona a gente ouvir, né, tantas histórias, ouvir tantos depoimentos que consolidam, na verdade, essa razão, né, maior que a gente sabe que lá em cima sabe muito Isso. mais do que a gente imagina aqui embaixo. Mas pode continuar, mais uma vez, perdão. Então eu comecei a fazer medicina. Os meus irmãos cresceram e aí eles completaram 1 ano. E aí, quando eles completaram 1 ano, a gente fez os testes de compatibilidade. E nenhum foi compatível comigo. Nossa. E aí, nessa hora a gente pensa assim, mas meu Deus, por quê? Por que que a gente teve que passar por tudo isso? Por que que minha mãe teve que engravidar? Por que que eles tiveram que vir prematuro? Por que que não deu certo o transplante de cordão? Por que que eles não são compatíveis, né? Tanta coisa. Aí na época a gente vai, fica ruim, mas aí depois a gente vê, eu olhando retrospectivamente, eu vejo que era para os meus irmãos terem nascido, que Deus tem um propósito na vida deles também. Com certeza. Coisa que quando a gente, é o que eu falo, né? Quando não tem mais jeito, tipo, não tem mais tentativas humanas para dar certo, aí a gente deixa nas mãos de Deus, né? O que era para ser antes de tudo nas mãos de Deus, às vezes a gente deixa para deixar no final. E aí nessa hora a gente falou assim: então seja o que Deus quiser. E aí nessa hora que Deus fez o milagre. Eu fui no médico, não dava para fazer o transplante mesmo, eu não tinha doador, já tinha 2 anos a mais que eu estava em tratamento dessa quimioterapia mais forte. E aí a gente conversou com o médico e falou assim: olha, vamos parar a quimioterapia, porque não tem como você viver para o resto da vida tomando químio. Vamos fazer um mielograma e te acompanhar de mês em mês ali com mielograma, com exame de sangue semanal e tudo. Aí eu fiz o mielograma e não tinha mais nenhuma célula cancerígena na minha medula. Tipo, tava zerada. Não tinha mais nada. Nossa. Isso. Só que assim, o risco de voltar é muito grande para uma leucemia que foi tão refratária desse jeito, né? Então é muito. Ele falou isso, mas ele falou assim: olha,
é muito... A chance de voltar dentro de 2 anos, 3 anos, até 10 anos, tem muita chance de voltar. Mas é aquela coisa, vivendo dia após dia, né? Eu não vivia assim o dia lamentando, ah, meu Deus, será que amanhã eu vou estar viva? Será que amanhã a minha leucemia vai voltar? Não, não pensava nisso. Eu estava fazendo o meu curso de medicina, os meus irmãos estavam bem, com saúde, estava todo mundo já voltando para uma vida normal. Eu tinha um risco de ter uma recidiva da leucemia? Tinha. Mas eu não, tentava não pensar muito naquilo. Eu fazia a minha parte, que era ir no médico. Eu ia no médico toda semana fazer exames de sangue, tomava os remédios que eu precisava tomar e os cuidados necessários. E fui vivendo desse jeito, dia após dia, com fé de que eu ia melhorar. É tanto, Isso. assim, eu falo que a gente viveu, a gente que eu falo, eu e minha família, a gente viveu tanto na fé, embasado na fé nessa época, que antes mesmo de saber que eu estava curada ou não, se a leucemia ia voltar ou não, eu peguei a data do dia 1º de abril de 2007, que foi a data do meu último dia de internação, e peguei essa data como a minha data de renascimento. Um ano depois de estar internada, de ter saído da internação, eu comemorei 1 ano de vida. Tipo, não queria saber Você tem se a 2 medicina idades não... hoje, então. Tem 2 idades, né, Marina? Eu Hoje, tenho 2 idades e eu faço aniversário 2 vezes ao ano. ô, Eu coisa tenho... boa. Tá vendo? O lado bom das coisas tá aí também, né? 2 aniversários Exatamente. e 2 Mas datas de se a comemoração. gente não viver assim, a Tá certo? gente... Sério, a gente é enterrado vivo antes da hora. Porque Sem se a dúvida. gente não viver dia após dia tentando ver É tanta coisa ruim que acontece, por que a gente tem que se apegar nas coisas ruins, né? Vamos apegar então nas coisas boas. Então Perfeito. hoje eu tenho 32 anos e 13 anos de renascimento. Ô, coisa linda, cara. Que coisa boa, coisa boa. É, 13 e 32, coisa boa. 2 13 e idades 32. agora aí para serem comemoradas. Comemora as duas, né? Comemora as E duas, tem aí que comemorar. eu comemoro, na verdade, mais a dos 13 do que a dos 32, porque aí a gente tem que agradecer. E aí todo ano eu Gratidão. agradecia. E aí se uma pessoa assim, sem fé, sem esperança, olha para você e fala assim, o que, que você está agradecendo? A sua leucemia tem chance de voltar e você tá agradecendo o quê? Você tem uma leucemia de altíssimo risco de recaída, né? Se a gente fosse pensar pelo lado humano, seria isso. Uhum. Mas não, eu tentava olhar pelo lado da fé, da esperança, do otimismo, da positividade. E aí foi assim. Todo dia 1º de abril eu comemoro mais 1 ano de vida. E desde o primeiro ano é um dia sagrado no ano para mim. Eu comemoro. Mas foi mais ou menos, foi mais ou menos assim. Eu fui passando os anos. E aí, a cada ano que eu não tinha recaído da doença, era uma vitória para mim. E eu lembro certinho que ia passando 1 ano, nossa, mais 1 ano viva. 2 anos, nossa, 2 anos que a leucemia não voltou. 3, 4, 5, 6. Quando completou 10 anos, eu falava assim, gente, não acredito, porque 10 anos é a cura para medicina, né? Nos livros, assim. Para mim, Perfeito. eu já estava curada desde o primeiro ano, mas para medicina são 10 anos. 10 anos. Quando foi a data de 10 anos, eu falei para os meus pais, falei assim, eu quero um bolo com 10 andares, eu quero chamar a família inteira, eu quero chamar a igreja inteira e a gente vai fazer uma festa enorme, assim. E aí foi, e aí a gente agradeceu e Foi aí sua foi boda, né? meio... Os 15 anos que todo mundo sonha, foi os seus 10 anos da nova Foi os vida, meus né? 10 anos de cura, exatamente. Que coisa E linda. foi assim, aí eu terminei a faculdade de medicina, E por na que minha você formação. escolheu? E por que você escolheu? A medicina, você já falou, mas assim, e você escolheu exatamente a hematologia, né? Fala um A pouquinho hematologia. dessa escolha, da onde veio, porque, Então, qual foi o dia que você pensou em fazer hematologia? Foi desde o primeiro dia que você entrou na medicina? Como é que foi isso? é uma coisa muito incomum entre os estudantes de medicina,
os estudantes já entrarem para a faculdade sabendo o que querem fazer, né, de especialidade. Porque geralmente os estudantes entram e vão ter ali o contato com clínica, com cirurgia, com ginecologia, para saber o que gostam. E eu falo que não foi a medicina que me escolheu primeiro, foi a hematologia que me escolheu primeiro. Que coisa linda. Porque foi nessa época que me desenganaram e eu mudei de médico e de tratamento, onde eu fui vista com outros olhos. E aí me trataram de uma maneira mais decente, mais humana. Foi nessa época que eu falei assim, eu quero fazer medicina, eu quero fazer hematologia, porque eu quero trabalhar exatamente nisso para eu ser diferente, para eu ser uma médica diferente para essas pessoas, que eu tô sabendo, eu tô sofrendo na pele o que essas pessoas passam. Ô Marina, isso é lindo demais, casa com a gente aqui no Encantadores de Pacientes, né? No Encantadores tem um lema que a gente leva e tem muitas pessoas aqui que são não só alunos de treinamento e acompanham a gente a longa data, e eu falo um termo que exatamente a gente tem um slogan que fala exatamente isso que você viveu. A gente fala o seguinte, que o tratar agrada, mas o cuidar encanta. A gente tem que buscar e ter cada vez mais médicos e profissionais que cuidem mais do que tratar. Porque tratar significa tratar uma patologia, tratar uma doença, tratar algum problema. Cuidar é você tratar cuidando de quem está do outro lado. E para isso você precisa ter uma percepção de empatia que nem todos os profissionais têm. E todo profissional que tem esse processo de empatia e você vivenciou isso, vai conseguir, acima de tudo, cuidar dos seus pacientes. Por isso que eu sempre falo, cuide dos pacientes, não trate. Porque tratar é obrigação. Cuidar é você imaginar que realmente tem um ser humano e você saiu de um tratamento para um cuidamento, né? Então, eu acho que isso muda na sua cabeça, né? Muda. E empatia é exatamente isso, né? Se colocar no lugar do outro. E aí eu estava no lugar, eu estava nesse lugar e passei para o lado de cá. Mas então eu sabia tudo que ele estava sentindo. Então, para mim, isso era o meu objetivo de vida. Eu entrei para a medicina já com um objetivo, com a cabeça voltada para a hematologia. E todo mundo, todos os rodízios que eu passava, todas as minhas entrevistas de residência, os médicos, teve médico na entrevista que nem quis me aprovar para a prova da residência, porque eles achavam que eu ia desistir, que eu não ia dar conta, que o contato com essa especialidade ia ser muito difícil para mim, porque eu ia vivenciar isso todos os dias. Eu ia, né? É uma carga emocional muito grande. Tem gente que sai traumatizado. Só que ao invés de eu pegar isso como um lado assim traumatizante, eu pegava como, gente, mas eu já passei por isso, eu sei o que é e eu vou dar o meu melhor para esse paciente. Eu não ficava depressiva porque o paciente morreu, mas meu Deus do céu, eu poderia ter morrido também. Porque eles ficavam pensando que eu ia ser desse jeito, entendeu? Então, todo rodízio de oncohematologia que eu passava, eu falava assim, você tem certeza que você quer fazer hematologia mesmo? Mas você não vai desistir, não? A carga emocional é muito grande, você não vai dar conta. Gente, eu vou dar conta, eu quero é isso e tal. Eu ficava desse jeito. E aí, uma coisa engraçada que eu queria contar aqui também, é que aí, quando eu fui prestar para hematologia, o hospital onde eu fiz o tratamento, que é o Hospital do Câncer de Goiás, que tem o centro de transplante, foi o primeiro ano que abriu a residência em hematologia. Foi o ano que eu prestei. E aí eu fui prestar a prova lá. E fiz a entrevista e passei, e foi uma maior alegria. Então, no hospital onde eu fiz o meu tratamento, foi o hospital onde eu fiz minha residência. Então, os meus médicos foram os meus professores. Oh, que coisa linda, que inspiração. A Ângela está falando aqui também, a doutora Marina, médica de Deus, competente, profissional, inspiração, milagre de Deus. Se hoje eu sigo lutando contra a LMA, é porque eu me inspiro em você, né? Isso, Adoro essas mensagens assim. Tem várias aqui, depois a gente vai poder depois pode olhar com calma, que tem muita gente aqui se inspirando, né? Como eu falei, e tem muita inspiração para seguir a vida, sem sombra de dúvidas. E aí isso que você falou é muito interessante, porque você viveu a vida no hospital de paciente
e você depois começou a vivenciar esse mesmo hospital, né, Hospital, como estudante, né, como é, médica como ou como, médica. né, que coisa Estudante de linda. hematologia, isso. Perfeito. Já, Tanto já era é, médica, né, no caso? já era médica residente. Tanto Sim, é perfeito. que as enfermeiras lá me conheciam, porque eram elas que funcionavam minhas veias para eu tomar quimioterapia. Os maqueiros que me carregavam me conhecia. Então eu entrei no hospital, eu saí do hospital como paciente e entrei como médica. Então olha o poder da fé, da mente, da motivação que você tem pela vida, do propósito, porque era muito forte assim, em mim. Eu queria muito fazer hematologia para estar desse outro lado, para ter uma outra visão, sabe? Então, assim, era interessante que elas, no primeiro dia foi engraçado, elas olharam para mim e falaram, o que você está fazendo aqui? Desse jeito. Mas aí foi ótimo, deu tudo certo. Eu amo de paixão, morro de saudade por todos os funcionários do Araújo Jorge. Converso com eles até hoje, mas foi uma experiência única para mim trabalhar no mesmo hospital onde eu fui paciente. Isso fez parte. A Lu tá falando, Lu, história linda, né? Um monte de gente aqui elogiando. A Lu realmente também é uma encantadora de pacientes, que a gente chama, né? E encantada com a sua história, muito emocionada, e todo mundo aqui com bastante emoção. Não é. Eu acho que, na verdade, tudo tem uma razão, sabe? Não é qualquer pessoa, eu acho que não é qualquer pessoa que enfrenta, né, essa história, né, de sobrevivência realmente dessa forma, né? Que você sei que, logicamente, quem está ao seu lado, né? As pessoas que passaram por isso, seu pai e sua mãe devem ter sido de uma força imensa. Então, só quem viveu isso no dia a dia sabe como não é fácil, né? Hoje você Não, falar do passado é mais fácil do que viver, né? O que você viveu no, durante esse período, né? sim, sim, com certeza. E assim, não sou eu que sou super forte, tipo, passei por tudo isso tranquilamente, super feliz. Não, não é. A gente sabe que tem altos e baixos e que se eu não tivesse um apoio familiar, psicológico muito bom, uma estrutura muito boa que me embasasse, eu não teria dado conta. Então, assim, é muito importante realmente essa estrutura familiar, esse apoio. A minha igreja me ajudou muito com orações. Os meus amigos, nossa, me ajudaram demais. Fizeram campanha para mim de medula óssea. Então, assim, não é nada por acaso. É tudo por um propósito. Deus dá a força pra gente na hora. Tem vez que eu olho para trás e falo, eu não sei como eu consegui, eu não sei como que eu passei por isso. Foi força de Deus, providência de Deus mesmo, para a gente conseguir passar pelo vale e conseguir. E assim, você tem que tirar conhecimento e amadurecimento das suas dificuldades, né? E aí, através dela, ela pode ser uma ferramenta para você abençoar outras vidas. E é isso que eu tenho Perfeito. tanto forte na minha cabeça, entendeu? Que porque eu passei por essa dificuldade, eu posso ajudar quem está passando pela mesma dificuldade que eu. Você tem a sua capacidade de ter empatia para os pacientes, né? Que vivem a mesma coisa que você viveu, ela é única, né? Jamais alguém que não vivenciou, por mais que ele busque ter empatia, ele vai conseguir ter aquilo tão presente. Então, eu acho que esse É. propósito que você tem, que você acorda todos os dias com esse propósito, e olha o número de pessoas que estão colocando aqui, né? O quanto a sua história inspiradora serve, né? E tem servido para o dia delas. Eu acho que isso é único, Marina. E assim, mais uma vez, né? Aí um monte de gente, várias pessoas aqui falando, né? Quanto você é abençoada, o quanto estão emocionados com a sua história. E a história da Maria, quem quiser até acompanhar direitinho, a gente postou no feed, no Instagram dela também tem, lá na Marina Aguiar. Então segue, eu vou colocar Isso. inclusive depois também, porque Uhum. a história, são 5 minutos, na verdade, da história, mas que ela construiu aquilo de uma forma tão bonita, e eu acho que mostrando um pouco, né? Dessa história imensa aí que ela vivenciou, que eu acho que serve, acima de tudo, com muita inspiração para todos os profissionais, Marina, que nesse momento muitas pessoas estão, né? É o que você estava falando, seu ano de 2006, né? Foi Foi. o seu. Passar por 2006 tornou 2020 fichinha, que é o pior ano de muita gente, né? Então, quando a gente ouve essa história, vê a forma como você passou por tudo isso, de forma tão inspiradora, eu acho que leva e traz
uma possibilidade para todos aqueles que estão com dificuldade nesse momento de muita inspiração. Então, Aham. eu queria, em nome de todos aqui, agradecer você por abrir o seu coração em contar essa história, por poder nos inspirar com algo que eu acredito ser único, né? E trazer, né, com tanta leveza algo que a gente sabe que foi tão difícil. Uhum. É exatamente isso. Eu acho que toda dificuldade vem com um propósito. Por mais que seja difícil, por mais que 2020 esteja sendo um ano assim, muito ruim, cheio de dificuldades, querendo ou não, essa dificuldade vai trazer algum benefício para gente. A medicina tá estudando mais, tá procurando saber melhor como entende esse vírus. Algumas coisas estão mudando, né? A gente fala que está sendo agora o novo normal, então algumas coisas estão mudando. O mundo digital mudou para melhor. Então a gente tem que buscar sempre que através da dificuldade a melhora, a nossa melhor versão. Porque quando a gente Perfeito. passa por algum obstáculo, não tem como, a gente amadurece, a gente é tratado, a gente é moldado. Então a gente tem que pegar isso como força para conseguir ter uma mudança benéfica e para conseguir também pegar isso e passar e transmitir como bênção para outras pessoas. Eu acho que isso é o primordial. Perfeito. Coisa linda, muito legal a história. Eu acho que aqui estão vários agradecimentos a você, Marina. Acho que eu vou deixar de qualquer forma, a gente salvo no IGTV. Inclusive, eu acho que é algo para a gente poder, inclusive, compartilhar com mais pessoas. A gente se sente tão pequeno, Marina, nesse momento, porque eu vejo tantas pessoas, e a gente, né, às vezes reclamando de algumas coisas que são tão menores do que a É, dificuldade que você muitas vezes viveu, e você viveu com esse sorriso e com essa leveza na forma de falar aí, que nos transmite, nos mostra o quanto a gente pode voltar melhor do que a gente entrou, né, nesse ano, que sem sombra de dúvida é um ano difícil, mas que eu acho que pode ser enfrentado com, né, com mais força acima de tudo, né? sim, sim, claro. Obrigada Maravilha! pela oportunidade. É isso que eu ia falar. Eu queria agradecimento final aí. Pode ficar à vontade. A palavra é sua. Não ia terminar jamais sem você poder falar, agradecer. E tem uns 3 minutinhos aí que você pode também falar com as pessoas aí à vontade. Ah, não, então tá, vai me falando do tempo, porque eu tô Tá. meio perdida aqui com o tempo, você Tem vai dois me falando. minutinhos, 2 minutinhos. Não, então tá. Não, era isso mesmo. Eu queria agradecer pela oportunidade. E assim, o que eu tenho a falar é assim, quando você tem um propósito de vida, não precisa ser um propósito de alguma coisa muito terrível que você passou, mas assim, a sua história é única, cada pessoa é única. Eu acho que toda pessoa nasce com dons, talentos e habilidades únicas que ninguém mais possui. Então, todo mundo tem uma missão aqui na Terra. E eu acho que o mais difícil é você encontrar e saber exatamente qual que é o seu propósito e a sua missão. Mas uma vez que você sabe, você acorda mais feliz, você vai para o trabalho feliz, porque você acorda motivado todos os dias a fazer a sua missão, o seu trabalho, o seu propósito, e que você sabe que é isso, você nasceu para isso. E você está usando, você está sendo instrumento de Deus para abençoar outras pessoas através do que você recebeu quando nasceu, os seus talentos. Então, era essa mensagem que eu queria deixar. Primeiro, para que as suas dificuldades te moldam a poder também transformar outras vidas. E que cada um é único, cada um tem uma história linda. Que a minha é essa, mas você também tem a sua. Cada um tem a sua, cada um tem suas dificuldades. E aí que através delas você pode também abençoar outras vidas e viver do seu propósito, né? Porque eu vivo do meu propósito, eu vivo do meu sonho, e aí